Eu vou ler o 12. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Ester. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Ester: não imaginas que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus? Porque, se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a tua casa e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para conjuntura como essa é que foste elevada a rainha? Então disse Ester que respondesse a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai e fez tudo quanto Ester lhe havia ordenado. Amém? Vamos orar. Deus maravilhoso, Deus grande, infinito em misericórdia, nós queremos te louvar, nós queremos declarar que tu és o Deus da nossa salvação, nós queremos declarar que fora do Senhor não há salvação. Cristo Jesus é a nossa única esperança, a única esperança dessa nação. Senhor Deus, tem misericórdia com teu Espírito Santo, toca nos corações, para que essa nação declare que Jesus Cristo é o Senhor. Nós estamos aqui, Senhor Deus, humilhados na tua presença, porque queremos receber da tua palavra. A tua palavra é a verdade que liberta, a verdade que cura, que salva, que transforma e que tira do império das trevas e coloca para a luz. Abençoa cada pessoa aqui, Senhor Deus, que cada uma delas tenha hoje uma experiência contigo, Senhor Deus, e que elas possam, diante da tua palavra, declarar: Jesus Cristo é o Senhor. Eu abençoo essa igreja no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Pode assentar. Meus irmãos, quem já leu Ester, né? É maravilhosa a história desta mulher judia, porque o rei Assuero, ele tinha uma rainha, e ele fez uma festa bacana, uma festa poderosa. E na hora que eles estavam já todos ali embriagados, ele mandou a rainha Vasti entrar na sua presença com a coroa, para que todas as pessoas conhecessem a beleza da sua mulher. Essa mulher negou em aparecer, então eles fizeram ali um projeto de constituir uma nova rainha. Havia um homem chamado Mordecai, que tinha uma prima chamada Ester, e esse homem de Deus, ele então preparou a sua prima, que era órfã, né, de pai e mãe, e colocou ela ali para ser também avaliada pelo rei. Esta mulher encontrou o favor do rei. Primeiro ela passou por 1 ano de preparo. Pensa bem essa mulher de hoje, 1 ano, né, ali tomando aquele banho bacana, poderoso, aquelas ervas finas ali, né? E então ela foi e encontrou o favor do rei. E ela foi então constituída nova rainha. Só que tinha um homem lá do inferno chamado Amã, e esse homem chegou para o rei e falou: olha, nós temos que acabar com os judeus. E eles não sabiam que Ester era uma mulher judia. E esse homem falou: eu quero dar aqui muita prata para o senhor. Era mais ou menos 70% de que o rei arrecadava em 1 ano. E ele ofereceu e falou que nós temos que tirar esses inimigos do meio de nós. Mas havia um plano, porque ele detestava Mordecai. Mordecai não se prostrava diante dele. Então, quando Mordecai ficou sabendo do plano, ele foi até a rainha Ester e falou: olha, toma alguma providência. Vai até o rei e fala com ele. E a mulher deu uma amarelada. E ela falou: olha, não posso entrar na presença do rei sem que ele me chame. Senão ele mata quem entrar na presença. E já faz 30 dias que ele não me chama. Aí ele dá uma dura nela: olha, se você não se levantar, Deus levantará outra pessoa. Alguém vai se levantar. Mas a coisa vai acontecer. Então a mulher chamada Ester, a sua prima, resolve então jejuar, orar e buscar a presença de Deus e ir, ainda que fosse para morrer. O que nós podemos tirar de proveito aqui hoje? O que nós podemos tirar para as nossas vidas? Sair da zona de conforto. É uma necessidade do crente. Nós estamos vendo um Brasil que vai de mal a pior, nós estamos vendo a nossa Poços de Caldas que vai de mal a pior, nós estamos vendo as inversões de valores que ocorrem dentro das nossas casas, nós estamos vendo o Jardim Kennedy se transformar num polo de drogas, de tráfico, de perdição, de prostituição. Nós estamos vendo os nossos filhos serem levados muitas vezes, e o povo de Deus está na sua zona de conforto, e o povo de Deus não quer entrar com o Evangelho.
sobre esses lugares, e o povo de Deus fala assim, eu já estou salvo, está bom demais, vou morar na glória, e acabou. Isso não é uma realidade. Isso não é uma realidade. Todo aquele que é transformado pelo Evangelho da Graça, ele tem uma postura de homem valente no Senhor, ele tem uma postura daquele que é impelido e conduzido pelo Espírito Santo de Deus. A igreja de hoje é uma igreja covarde, é uma igreja que não afronta mais Satanás, que ela não parte para cima, que ela não vai saquear o inferno se ela continuar com essa postura. Eu e você, que somos a igreja do Senhor, precisamos ter fé e coragem. É uma receita para 2017. Hoje é o penúltimo dia do ano 2016. Mas há uma receita para você. Fé e coragem. Para que você foi salvo? Se é que você foi salvo. Para que você foi salvo? Há um propósito de Deus na sua salvação. Você não foi salvo para esquentar o banco de uma igreja. Você não foi salvo para cantar no coral de uma igreja. Você não foi salvo para trazer uma devocional à igreja. Você não foi salvo para liderar uma célula. Mas você foi salvo para viver de acordo com aquilo que Deus espera. A vontade de Deus tem que prevalecer na minha vida e na sua vida. Essa mulher chamada Esther agora ela estava numa zona de conforto dentro do palácio como a rainha. O rei muito se agradou dela, diz a palavra. Muito se agradou. Mas todos os judeus seriam mortos, já marcaram um dia, era mais ou menos entre fevereiro e março, todos os judeus que eles pudessem matar, o rei já havia carimbado com seu anel ali o decreto, ele aceitou a palavra de Amã, então haveria um massacre. Quais as posturas que nós devemos ter? Para que nós somos chamados? Primeiro, para ter disposição em Cristo. Meus irmãos, nunca vi um povo tão acanhado, com falta de disposição. Nós precisamos levantar. Nós precisamos pegar as nossas forças em Cristo Jesus e fazer alguma coisa com elas. Nós temos planos para todas as áreas da nossa vida, mas não temos planos para que a palavra do Senhor, através de nós, seja liberada sobre as pessoas. O povo está aí fora faminto, o povo está aí fora desesperado, o povo está aí fora com o coração totalmente destruído. E eu e você que temos o Evangelho da Graça, precisamos ter a disposição, não se acanhar diante dos desafios. Meus irmãos, não é fácil ir falar de Jesus para uma geração incrédula. Jeremias pregou e ninguém se converteu. Mas hoje, quantas pessoas não se converteram por essa maravilha que Deus deixou através de Jeremias? Quantas pessoas não se converteram? Nós precisamos ter disposição. Dispõe. Faça um projeto em Cristo Jesus. Comece a juntar forças em Cristo Jesus. Comece a arquitetar alguma coisa para a louvor e glória do Senhor. Se disponha. Isaías foi purificado pelo Senhor. Para quê? Para ser enviado. Eis-me aqui, envia-me a mim. Disposição em ir. Quão valorosos são os pés daqueles que anunciam a glória do Senhor, as coisas boas. Nós somos um mensageiro do Senhor. Se você é salvo em Cristo Jesus, você tem que estar disposto a atender ao chamado do Senhor. A Esther, ela deu uma vacilada, versículo 13. Não imaginas, Mordecai falou para ele, que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre os judeus. Meu irmão, o Senhor vai cobrar, quem mais tem, mais será cobrado. Eu não posso ficar com essa maravilha chamada Evangelho da Graça dentro do meu coração, sem distribuir. O tesouro do céu é diferente do tesouro da terra. O tesouro da terra a gente não dá para os outros porque tem medo de acabar. O tesouro dos céus jamais acaba. Ele serve para você, ele te preenche em abundância, serve para o teu vizinho, serve para o teu irmão de sangue, serve para os teus pais, serve para a pessoa que trabalha contigo. O Evangelho da Graça, ele poderia, ele não vai, mas ele poderia salvar todos os homens nascidos de mulher. Todos. Ele é suficiente. Ele não vai, porque a Bíblia diz que muitos não crerão, mas ele poderia. O sacrifício de Jesus é tão perfeito, tão valoroso, que ele é suficiente para salvar a humanidade, quantas vezes ela existisse.
Os méritos todos de Jesus Cristo. O poder todo do Senhor. Esta mulher, então, ela não se dispôs a princípio. Ela achou que estava bem para ela. Eu não posso entrar na presença do rei. É muito fácil, quando o Espírito Santo te incomodar, vai, prega. Não, eu não posso. Eu tenho que ficar em casa, com a minha esposa um pouquinho. Eu tenho que passear com os meus filhos no parquinho. Não, eu tenho que pegar uma hora extra. Eu tenho que pegar uma hora extra agora para ganhar um dinheirinho. Não! Disponha e obedeça ao Senhor. Disponha e obedeça ao Senhor. As pessoas estão trocando a obra do Senhor pelas coisas seculares. A igreja está valorizando as coisas desse mundo, as coisas perecíveis. A rainha Esther estava equivocada quando ela olhou para os perigos, quando ela olhou para as coisas desse mundo. Então ela disse: eu não posso ir à presença do rei. Mas se fazia necessário, então Mordecai apertou de uma maneira profunda. A segunda coisa que eu aprendo é o privilégio de lutar pelo Senhor. Eu quero deixar uma coisa bem clara aqui, irmão. Deus não precisa de você e Deus não precisa de mim. Quando nós somos convocados para uma obra, nós devemos ajoelhar e glorificar ao nome do Senhor Jesus. Porque se você pode liderar uma célula, louvores ao Senhor. Se você pode pregar no ponto de ônibus, louvor ao Senhor. Se você pode pregar para o teu vizinho que está enfermo, louvores ao Senhor. Se você pode subir aqui, tocar um instrumento ou cantar um louvor, louvores ao Senhor. Deus não precisa de cantor, Ele tem anjos e arcanjos que cantam maravilhosamente lá. Mas Ele quer te usar, Ele quer me usar. Olha que maravilha isso! Deus não precisa de nós, versículo 14, porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa do teu pai perecereis. Esse livro é o único livro onde não se pronuncia o nome de Deus. Não há nenhuma linha aqui escrita Deus, mas não há também como negar o poder de Deus que há sobre esse pequeno livro. O que ele está querendo aqui? Deus levantará outro. Deus levantará outro. Quando você diz eu não vou, pode ficar tranquilo, meu irmão, morra e queime no inferno, porque Deus levantará outro. Nós temos uma dificuldade. Achamos que nós somos bons porque vem algum culto, vem alguma vigília, vem alguma campanha de oração. Aliás, nós não temos campanha, nós temos oração. Ajuda em algum ministério? Não há isso. Deus não precisa de mim e de você. É um privilégio para nós servir e honrar ao Senhor através dos talentos e dons que Ele mesmo nos concedeu. Eu queria que você entendesse isso. Sem eu, a obra continua. Sem você, a obra continua. Os propósitos de Deus serão cumpridos para esse bairro, apesar de mim, apesar de você. A terceira coisa que eu aprendo: há propósito na vida de um servo. O meu irmão, a pior pregação que eu acho é aquela quando você chega para a pessoa: Deus tem um propósito na sua vida, irmão. Deus quer te usar. Eu acho ela tão barata, mas tão ruim, que eu me policio para não pregar dessa maneira. É uma coisa assim tão esquisita. Mas aqui nós queremos aprender uma coisa. Se Jesus te salvou, se Jesus te escolheu, é porque você vai ser usado a um propósito forte para que você glorifique o nome do Senhor. 14 lá no finzinho. E quem sabe, se para conjuntura como essa é que foste elevada a rainha. Meu irmão, pensa bem você, jovem, se você fosse uma primeira dama aqui do presidente, não esse aí, mas um outro. Se você, por alguma conjuntura, chegasse à primeira dama do Brasil, será que você pensaria como Esther a princípio? Não, eu vou ficar aqui, tá bom demais.
Ou será que você cumpriria aquilo que o Senhor tem para você? Mordecai então diz: será que não foi para isso que você foi levado à rainha? Será que você foi levado à rainha só para satisfazer Assuero? Será que foi só para ficar num palácio e você esquecer que você era órfão? Esquecer todo aquele sofrimento, talvez a escassez das coisas? Não foi para isso que Deus te enviou aí. Há um propósito maior. A tua vida, meu irmão, tem um propósito maior. Talvez você não tenha enxergado ainda, mas há um propósito muito mais cheio. Há algo muito mais profundo do que eu e você estamos pensando. Meus irmãos, quanto tempo nós passamos no engano? Não há salvação sem produtividade. Todo aquele que está ligado à videira verdadeira dá frutos. Todo aquele que está ligado à videira verdadeira, ele é produtivo, senão o Senhor pode, corta e lança no fogo. A seiva que vem de Cristo Jesus. Nós somos alimentados na seiva que vem de Cristo Jesus. Não há como ser um crente murcho. Se a sua vida está improdutiva, é uma quase certeza de que você não é salvo. Porque todo aquele que se alimenta de Jesus vive no poder da glória do Senhor. Eu não estou pregando aqui que a salvação vem pelas obras. Não entendam isso. Ah, mas eu trabalho muito, então sou salvo. Não, às vezes você trabalha muito e não é salvo. Porque nós não somos salvos por obra, é por graça, favor imerecido de Deus. Mas quando nós somos salvos, nós temos fé, e nós testemunhamos e testificamos a nossa fé com obras que agradam ao Senhor. Essa mulher então, ela tinha que entender, há um propósito de você estar dentro desse palácio. Então cai a ficha dessa mulher. Essa mulher então volta para a sua fé. E o quarto ponto que eu quero falar é sobre a fé. Vai, ajunta o povo que se achar em Suzã, jejuai, não comais, nem bebais, porque eu e as minhas servas também jejuaremos. Pela fé, eu angustio a minha alma diante do Senhor. Pela fé, eu choro diante do Senhor pelo poder dos céus. Pela fé, eu me prostro, eu me humilho, eu me rasgo, como diz aquele cântico. A igreja hoje, ela não valoriza a oração, porque ela não crê que Deus ouve a oração e responde a oração. Essa mulher se humilha na presença do Senhor. Essa mulher se prostra, não só ela, mas ela obriga as suas servas também a fazer. E ela manda que Mordecai então ajunte os judeus e chorem na presença do Senhor antes de tomar a decisão definitiva. O que acontece com a igreja hoje? O que acontece? Se nós soubéssemos o valor da oração, essa igreja teria muito mais gente no culto de oração do que no culto de domingo à noite. A igreja era conhecida como a igreja que orava. Hoje é conhecida como a igreja que abandonou a oração. Nós fazemos uma oração de quase 3 minutos de noite e uma de quase 2 de manhã, porque a gente sai atrasado para o trabalho muitas vezes. Meu irmão, a sua vida de oração, a sua vida de entrega ao Senhor, ela vai refletir a sua vida do Evangelho. Não há como ser um homem de Deus sem vida de oração, uma mulher de Deus sem vida de oração. Não há como conhecer ao Senhor sem a leitura, o estudo da palavra, a meditação na verdade do Senhor. Não há como conhecer esse Deus. Você fica buscando a experiência dos outros. Quase um benzimento gospel. Vai no fulano, que ele tem uma oração forte. Só falta você dar 3 passinhos com o pé direito para ir na casa do fulano. Porque não tem vida no altar. Não ama a palavra, não se interessa pela palavra, não quer descobrir o que Deus quer falar através da palavra. Não tem tempo para a palavra. Essa mulher então, pela fé, ela junta o seu povo. E ela conclama um jejum.
humilhação diante do Senhor, angústia de alma diante do Senhor. Senhor Deus, todos nós seremos eliminados. Há um decreto do rei autorizando a eliminação de todos os judeus. Sabe o que aconteceu aqui? Ela reconheceu que não havia nela poder para fazer nada. Então ela precisava buscar naquele que tinha o poder para fazer todas as coisas. A igreja de hoje, ela vai fazendo na força. Ela vai fazendo na força, se machuca. Ela vai fazendo na força, muitos desanimam da caminhada. Ela vai fazendo na força, famílias são destruídas. Porque diz que são evangélicos, mas quando vão resolver os problemas, dá maior briga e desfaz a família. Por quê? Porque não se quebrantam diante do Senhor, não se humilham diante do Senhor, confiam no seu próprio braço, confiam na sua própria força, não tem tempo de jejum, não tem tempo de oração, não tem tempo de quebrantamento ao Senhor. Eu e você precisamos voltar a dobrar os joelhos. Essa igreja precisa caminhar de joelhos. Essa igreja precisa andar com a cabeça no chão, no pó, dizendo: Senhor, nada posso, nada tenho, a não ser que do céu me for liberado. Nós estamos agarrados às nossas poucas posses. Nós estamos lapidando o pouco que nós temos e que não será nosso no amanhã. Estamos deixando aquilo que pode ser nosso, que é eterno. Em Cristo Jesus, nós podemos viver numa eternidade, na glória e no gozo do Senhor. Fé é crer no que Deus vai fazer, ainda que eu não veja. É ter esperança. Quinto, se necessário for, morreremos pelo Evangelho. Olha o que diz a palavra. Versinho 16 aí. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Essa mulher que começou acanhada, sem qualquer disposição, sem qualquer desejo de servir a Deus, numa zona de conforto tremendo, ela chega a uma conclusão: jejum, busca, quebrantamento, e eu vou falar com o rei. Se morrer, morri. Nada me interessa. Eu preciso fazer alguma coisa. Imagina só se eu e você tivéssemos essa visão aqui. O Kennedy 2 seria inundado pelo poder e pela glória do Senhor. Cada esquina aqui, nós seríamos conhecidos como aqueles que anunciam sem cessar a palavra do Senhor. Por que o Kennedy ainda não mudou? Porque eu e você não colocamos isso no nosso coração. Eu irei. Se perecer, pereci. Coragem! Coragem! Meus irmãos, só Deus muda esse bairro chamado Jardim Kennedy 2. Só o Espírito Santo ministrando nos corações pode haver uma chance de mudança aqui. Então nós precisamos incessantemente clamar pelo poder do Espírito Santo nesse bairro. Nós precisamos pedir e suplicar e nos angustiar por uma intervenção do Espírito Santo no Jardim Kennedy 2. O Espírito Santo pode provocar aqui o maior avivamento que já foi visto nessa terra. Mas eu e você temos que ter a coragem. É necessário dar a vida pelo Evangelho, se assim for necessário. Nós não estamos aguentando a orar. Como é que nós vamos dar a vida pelo Evangelho? Nós não estamos lendo a palavra. Como nós vamos dar a vida pelo Evangelho? Nós não estamos dispostos a servir o Senhor. Como iremos dar a vida pelo Evangelho? Nós não temos o privilégio de lutar pelo Senhor. Como daremos a vida pelo Evangelho, meus irmãos? É preciso morrer para si mesmo. É preciso negar as próprias vontades e os próprios desejos em prol de algo muito maior, chamado Cristo Jesus nas nossas vidas. Eu queria que você entendesse isso. Coragem. Aproveite as oportunidades. Aproveite a posição que você tem no seu trabalho. Aproveite a posição que você tem dentro da própria igreja. Arrisque a própria vida para que o Evangelho avance e chegue às pessoas.
Porque as pessoas estão partindo sem o Evangelho. As pessoas estão morrendo sem algo mais precioso que é o Evangelho da graça. Onde estaremos nós daqui a alguns anos? Onde estaremos nós? Se em Cristo Jesus nós caminharmos, nós tomaremos uma decisão. Essa mulher então ela avança na presença do rei. Depois de oração, de jejum, de quebrantamento, de compreensão de que só Deus poderia mover o coração desse rei. E esse rei é favorável a ela. Diz a palavra que ele estende o cetro. E ela então está livre. E ela pede um favor do rei, e o rei fala: até parte do meu reino eu te dou. Olha o que Deus faz, meu irmão, quando eu e você nos dispomos. Olha o que Deus faz quando nós saímos da zona de conforto. Olha o que Deus faz quando nós resolvemos avançar pela fé. Olha o que Deus faz quando nós resolvemos arriscar a própria vida por Cristo Jesus. Olha o que Deus faz. Eu sei que está difícil para você, o tempo está escasso, mas esse tempo nós temos que fazer. Nós falamos para o Senhor, quando nós descemos as águas, que Ele é o mais importante das nossas vidas. Então nós temos que honrar a nossa palavra quando nós descemos as águas. Ele tem que ser o mais importante das nossas vidas. Eu e você precisamos de Cristo Jesus vivo nos nossos corações. Quanto tempo nós iremos ficar aí cocheando entre dois senhores, Deus e o mundo? Quanto tempo, quantos ídolos nós temos no nosso coração, que nós então estamos cada vez mais fazendo altar para que eles fiquem na nossa vida. Tudo que rouba o lugar de Deus é um ídolo que nós constituímos. O coração do homem é uma fábrica de ídolos. Se nós não voltarmos para a palavra, para a oração, para a santidade, nós constituiremos tantos ídolos no nosso coração, que ao final das nossas vidas, nós vamos saber que nós vivemos dentro da igreja, mas nós não tínhamos Cristo Jesus como Senhor. E aí será tarde demais. Talvez não haverá tempo de arrependimento. Eu queria que você entendesse essa proposta do Senhor hoje. Creia, creia, creia que Jesus Cristo é o Senhor. Creia que Ele pode mudar todas as coisas. Creia que Ele pode limpar os pontos de drogas desse bairro. Creia. Creia que Ele pode fechar esses bares. Creia. Creia. Ele pode provocar um avivamento aqui, derramar um avivamento aqui. Avivamento não é barulho, não é pulo. Avivamento é arrependimento em massa de um bairro, de uma cidade ou de uma nação. É um profundo arrependimento onde as pessoas se negam a si mesmo e amam a Cristo Jesus. Imagina a maravilha que vai acontecer aqui, gente. Por que nós não estamos angustiados com essas pessoas? Eu tenho certeza que você trabalha com mais não crente do que com crente. Mas talvez a tua vida não está influenciando ninguém. Porque talvez você esteja numa zona de conforto. Saia da zona de conforto. Fique sabendo que a obra vai para frente sem você e sem eu. Mas fique sabendo também que Jesus te chamou para ela. Então, tome como um privilégio, como uma escolha de Deus. Esteja no centro da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Não ande pelos seus próprios entendimentos. O caminho do homem produz o que é? A morte. Se o meu povo me ouvisse. Se o meu povo escutasse a minha voz, de pronto eu bateria o inimigo. Eu lhe saciaria com o mel que escorre da rocha e com o trigo mais fino. Se o meu povo me escutasse. Escute ao Senhor. Confira tudo que foi falado aqui com a tua Bíblia. Se não for compatível com a Bíblia, rejeite a palavra. Mas se for, tome jeito com ela. Se aprofunde nela. Jesus Cristo. Ele tem algo grande para a igreja dele. A igreja dele
vai ser como o sal, ela vai dar sabor ao mundo. Não esse evangelho adocicado, mas o evangelho real, como Cristo deixou, não negociável. O evangelho ele serve para duas coisas: para salvar e para condenar. Os que creem são salvos, os que rejeitam já estão condenados. Qual que é a tua situação hoje? Você é um salvo ou você é um condenado? Não existe quase salvo. Quase salvo é totalmente perdido. Ou você é salvo ou você é condenado. É uma notícia boa. A porta da graça está aberta. Arrependa-se. Clame pelo Espírito Santo de Deus na sua vida. Suplique pela uma obra do Senhor na sua vida. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. No nome de Jesus Cristo. Tem alguém precisando sair da zona de conforto? Chega aqui na frente que nós vamos orar, os pastores vão orar por você. Eu não sei se vai ter freguês aqui, mas eu estou chamando só quem está achando que está na zona de conforto. Está precisando tomar um app. Está precisando tomar uma decisão e falar: eu vou, Senhor. Eu vou. Eu preciso ir. Está gostoso essa zona de conforto, mas eu não posso ficar nela. Eu preciso tomar uma decisão hoje. Eu preciso ouvir a tua voz. Eu preciso ouvir a tua voz. Eu preciso te obedecer. Eu tenho um projeto maravilhoso para você em 2017. Hoje eu passava na rua e numa farmácia estava ali um narrador. Ele falou: pastor, dá uma mensagem para o povo. Eu falei: olha, 2017, eu tenho um projeto lindo para você. Obedeça ao Senhor. Obedeça ao Senhor. Porque Ele pode todas as coisas. Ele cuida de todas as coisas. Você vai estar recebendo uma oração especial. E eu queria que você clamasse pelo poder de Deus. Eu queria que você entendesse o cuidado de Deus. O que Deus pode tornar a tua vida? Talvez uma vida sem graça, se acovardado. Talvez você já recebeu vários convites para ir e você resolveu ficar. Ouça o Senhor essa noite. A obra do Senhor vai continuar, com você e sem você, comigo e apesar de mim. A obra do Senhor não vai parar. Mas pense no privilégio. Pense nesse privilégio. Esse privilégio que você tem de ser escolhido pelo Senhor para ir. Esse privilégio que você tem, que Deus está te dando agora. E dizendo no seu coração: vai, eu sou contigo. Tudo é difícil, meu irmão. O Evangelho é um caminho difícil. A porta é estreita, mas não é só a porta, o caminho também é estreito. É preciso muito esforço para estar nele. Depois que você é salvo, você anda num caminho apertado, cheio de problemas, dificuldades. A sua carne não quer caminhar por ele. A sua carne, ela quer voltar ao velho homem. E tem umas bagagens que você e eu carregamos, que nós, no caminho apertado, elas não cabem, nós temos que deixar. E talvez Deus está te revelando agora quais as bagagens você precisa deixar. Quais as bagagens? E talvez você está agarrado nessa bagagem. Pode ser o orgulho. Pode ser a falta de amor.
pode ser a falta de mansidão. Talvez você seja explosivo. Talvez você seja preguiçoso. Talvez seja desobediência deliberada. Talvez algum pecadinho que você está com ele com estimação e você não se desprende dele por nada. E Deus tem te falado: abandona o pecado. Abandona o pecado. O pecado é aquele que faz separação de você e de Deus. O pecado é aquele que faz a grande separação do homem para com Deus. Como você pode se apegar a ele? Aquilo que você sabe que o Espírito Santo está te falando agora, para você abandonar. Não saia daqui sem largar tudo isso na cruz de Cristo. Peça perdão essa noite. Abandone tudo aquilo que o Senhor diz para você abandonar. Talvez os pensamentos ruins, talvez a lascívia, talvez a pornografia, talvez as programações de televisão que têm entrado na sua casa, talvez o vício pelo tabaco, pela bebida, pela fofoca, pela maledicência. Talvez você tenha feito contendas na sua casa, no seu bairro, na sua rua. Tudo isso nós temos que deixar hoje na cruz. Pedir perdão. Coração arrependido, contrito na presença do Senhor. O Senhor não vai resistir a ele. O Senhor te ama. E Ele quer te usar de maneira extraordinária. Não deixe para amanhã. O amanhã não existe nem para mim nem para você, a não ser que o Senhor nos conceda. Nós não sabemos se nós vamos acordar amanhã. Acerte a sua vida com o Senhor. Arrependa-se. Declare isso ao Senhor. Arrependimento é mudança de pensamento, é mudança de atitude, é mudança de vida. Arrependimento não é remorso, não é dizer: Senhor, perdoe, amanhã faz o mesmo, mas muda a minha maneira de proceder. Tem misericórdia dessa igreja, Senhor Deus. Tem misericórdia dessa igreja que tem buscado a Tua presença, que tem buscado em oração, mas que tem passado por lutas e lutas e lutas, Senhor Deus. Talvez as lutas dentro da própria casa, Senhor Deus, com filhos, no casamento. Tem misericórdia, Senhor Deus. Tem misericórdia das famílias aqui representadas, Senhor Deus. Talvez a luta com o Evangelho, que ela não tenha acreditado, Senhor Deus, na Tua verdade. Talvez a luta com a leitura da Tua palavra, Senhor Deus, que ela não tem desejo mais de estar diante da Tua palavra. Talvez esse pecado de não orar, Senhor Deus. Ah, Senhor Deus, tem misericórdia da Tua igreja, muda a história da Tua igreja. Perdoa os nossos pecados, Senhor Deus, porque temos pecado contra o Senhor. Senhor Deus, nós queremos um ano diferente nas nossas vidas. Um ano de humilhação. Um ano onde nós vamos andar com a boca no pó. Um ano onde nós vamos deixar nossa soberba no pó e nós vamos declarar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Nós somos insuficientes, mas há um Deus que nos governa, que é suficiente. A soberania é Tua, o poder é Teu, Senhor Deus. Tu és o Deus da nossa salvação. Muito obrigado pela aliança em Cristo Jesus na cruz do Calvário, sem a qual nós estaríamos condenados, mas pela qual nós somos libertos pela graça. Não há nada em nós mesmos para alcançar a salvação, mas o mérito é todo de Cristo Jesus. E nós Te louvamos no nome dEle, Senhor Deus. Ah, Deus, que Teu Espírito Santo possa promover no nosso meio, Senhor Deus, algo tão diferente,
que a nossa vida vai ser impelida a andar na Tua presença, a amar as coisas dos céus e não as que são aqui da terra. Perdoa a Tua igreja, perdoa-nos porque temos pecado contra o Senhor. No retorno às nossas casas, que nós tenhamos um momento especial de adoração, quando nós chegarmos nas nossas casas, Senhor Deus, que nós não nos conectemos com o mundo através daqueles programas imundos, Senhor Deus, mas que nós possamos estar meditando na Tua palavra, Senhor Deus, se possível ainda em oração, Senhor Deus. Aqueles que vão ficar na vigília aqui, Senhor Deus, esse pequeno tempo de oração, que eles possam ter experiências profundas, Senhor Deus, experiências na Tua palavra, Senhor Deus, experiências de ter resposta do céu, Senhor Deus, nem que não seja a que nós desejamos. Responde às orações que foram feitas e que forem feitas nesse lugar, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que a paz, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai, a consolação e comunhão do Espírito Santo seja liberada sobre a igreja do Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe, a paz do Senhor.